Olá, colegas da contabilidade, estudantes da contabilidade. Hoje eu estou aqui no CRC gravando para vocês dicas sobre contabilidade do terceiro setor. Nossa pretensão é falar rapidamente os principais fatos que a gente precisa ficar atento para a gente fechar a nossa demonstração contábil do ano de 2019, que devemos já estar loucos aí com esse tanto de novidade na parte de pessoal, mas não podemos deixar de fazer a nossa contabilidade da forma adequada. Então, vamos lá para começar aqui a nossa aula. Coloquei alguns slides para vocês acompanharem, bem tranquilos, bem resumidos, tá? E vai ficar à disposição para vocês aí. Vamos falar da principal norma que atende a gente aqui na contabilidade. Qual que é essa norma que a gente vai utilizar ou vai observar para fazer contabilidade das entidades do terceiro setor? É a ITG 2000. Ok, Daniela, ITG 2000 é uma interpretação técnica geral. Mas o que é a entidade do terceiro setor? Né? Eu estou aqui pretendendo falar para vocês, e às vezes temos colegas que não conhecem ainda essas entidades. Então, vamos falar rapidamente o que são as entidades do terceiro setor? As entidades do terceiro setor estão assim distribuídas devido à segregação que o nosso ordenamento jurídico fez de todas as organizações, de todas as pessoas jurídicas que a gente tem no nosso país. Então, 3, presume-se que tem um 2 e que tem um 1 anteriormente. Então, a gente tem, sim, o primeiro setor, que vai ser composto pelas organizações da administração pública, direta e indireta. O segundo setor, que a gente fala que é o mercado, que são as organizações que têm, por obrigação, o lucro, né, o lucro dito como a remuneração do capital que elas investem nessas empresas. E a gente vai para o terceiro setor, que são as organizações que não têm a finalidade de lucro. Então, são as organizações que vão trabalhar em prol da coletividade e são empresas que nascem da vontade ou da reunião das pessoas físicas em praticar determinada atividade para esse grupo definido ou sem olhar a quem. Então, essas entidades sem finalidades lucrativas, às vezes, também são conhecidas aí no mercado como ONGs, filantrópica, entidade beneficente, OSC, ESFL, tá? O que são essas siglas ou esses nomes? São apelidos mesmo que a gente dá para as organizações. Porque, em verdade, essas organizações do terceiro setor, elas estão divididas aí, vocês vão ver a pizza que eu coloquei para vocês, elas estão divididas em associações, fundações, organizações religiosas, sindicatos, partidos políticos e cooperativas sociais. Então, em verdade, o que são as organizações que vão compor o tal do terceiro setor? São essas que estão aí no nosso gráfico de pizza. Tá? E elas vão estar claramente atingindo um público mais amplo, porque o objetivo é a prestação do serviço, né, e a garantia de um bem-estar social para a nossa coletividade, do que a obtenção do lucro, como as entidades do segundo setor. Ok? Então, ficou um pouquinho mais claro sobre o terceiro setor. É bacana também a gente fazer essa introdução para até os colegas que não trabalhem com o terceiro setor enxergarem hoje aqui na nossa dica uma oportunidade de abrir sua carteira de clientes aí na sua região, desse nosso estado aí tão grande que é Minas Gerais. Ok? Então, vamos para a dica aqui, que hoje a gente não quer perder nosso tempo. Então, a ITG 2002 é a norma que vai nos orientar a fazer os registros contábeis. Tá, a gente sabe que a norma contábil ela nem sempre dá conta de abarcar todos os fatos que vão reger essas entidades. Ainda mais que vocês viram que eu falei no slide anterior, que a gente tem mais de um tipo de personalidade jurídica que pode ser uma organização do terceiro setor. Então, são vários fatos que vão ocorrer. Então, se a gente não acha o fato para ser bem orientado, ou para a gente observar na ITG, a gente vai nas normas que regem as micro e pequenas empresas, que é a TG 1000. Se a TG 1000 ainda não satisfazer a nossa necessidade, a gente vai para os IFRS, que são os estándares internacionais que já foram adotados no nosso país, e o que os contadores e os alunos estão aprendendo aí na faculdade, que a gente deve observar na integralidade a essência dos fatos para a gente fazer a contabilização. Ok. E aí, tem mais algum lugar para a gente pesquisar?
Tem sim. O CFC, ele fez um manual para a gente, está lá disponível no site do Conselho Federal de Contabilidade, que traz para a gente, falando sobre o que são essas entidades, a forma de constituição dessas entidades e a contabilização com exemplos práticos, plano de contas. Tem muita gente que pergunta por que eu não forneço plano de contas ou me pede um plano de contas modelo. A gente tem vários tipos de organização, e eu não acredito em modelos, em padrões, porque a gente tem que entender a natureza dessas organizações para a gente poder fazer contabilidade. A gente não está falando de uma ciência social específica e única, para a gente conseguir realmente produzir informações que vão ser úteis para essas organizações. Então, tem que ser especial o nosso plano de contas. E lá tem dicas também para esse plano de contas, para você poder adotar aí na sua escrita contábil de uma entidade sem finalidade de lucro. Tá? Falando das demonstrações. Então, fizemos lá o 2019, recebemos as documentações em dia, né, das nossas entidades, e estamos aí nos momentos de encerramento das demonstrações contábeis. E a gente, contador, às vezes tem mania de falar assim, balanço, né? A gente não fala demonstrações contábeis. E pelo fato de falar balanço, por vezes eu vejo que a gente fica preocupado somente com o balanço patrimonial mesmo, a relação das contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, e com a demonstração de resultado. Mas as demonstrações contábeis não se referem somente a esses dois relatórios, tá? As entidades sem finalidade de lucro, nós, técnicos da contabilidade, né, a gente, enquanto profissional técnico, temos que fazer todos os relatórios devidos. Então, além dessas duas, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e nota explicativa. Não tem demonstração sem nota explicativa. Tá? Ok, vamos lá. Falar do balanço. O balanço patrimonial das entidades do terceiro setor é muito semelhante, né? A nossa metodologia contábil, ela se aplica, em geral, a todas as organizações. Então, a gente vai ter ativo, a gente vai ter passivo, circulante, não circulante, né? E aí, a gente tem algumas especificidades que a gente precisa observar no registro da contabilidade. Então, no caso do balanço patrimonial, qual que é a dica que eu trago para vocês hoje? Ficar atento para as contas de ativo e passivo com a terminologia com restrição ou sem restrição. Essa terminologia é importante para quê? O terceiro setor, entidade sem finalidade de lucro, que não tem uma colocação de capital para ter o retorno, que o lucro é o retorno. Então, de que ela vive? Ela vive de recurso de terceiro. É coincidência o terceiro setor com esse recurso de terceiro, tá, gente? Mas ela vive do recurso do terceiro. Se ela pega um recurso de terceiro, qual que é o primeiro compromisso dela? Prestar conta desse recurso, executando o serviço e fazendo a contabilidade que reflita toda a essência desses fatos. Então, eu tenho que segregar no meu ativo e no passivo as contas com a seguinte terminologia: com restrição e sem restrição. Estou chamando a atenção de vocês aí, tá? Pôs um slide para chamar a atenção. Então, eu tenho lá a conta banco. Se a conta bancária é exclusiva para receber um recurso de determinada parceria, de determinado projeto, ela vai receber essa terminologia, com restrição. Tá? Posso criar um grupo, Daniela? Pode, cria o grupo, põe as contas analíticas lá dentro, mas lembrar sempre de usar essa questão. Tá? E aí é importante porque, no caso das parcerias, que a gente pega um recurso, às vezes, com o Estado, por exemplo, ou algumas outras organizações que são parcerias mais longas, que vão durar aí 1 ano, 2 anos, a gente tem que lembrar que o balanço patrimonial ele tem uma questão importante, refletida até no nosso razonete, que é o T. Ele tem que estar equilibrado. Então, se eu tenho recurso para receber ou recebido, do lado do passivo, eu tenho a obrigação a ser feita. Então, esses dois lados, eles sempre vão se equilibrar, e na nossa terminologia, no nosso jargão, o que a gente fala? Eles têm que fechar sempre, tem que bater. Né? Então, tem que bater os saldos dessas contas que estão ligados a determinado projeto. Então, se a gente não faz analiticamente e devidamente identificado, como é que nós vamos conseguir conciliar isso, turma? Não tem jeito. Então, ficou a dica aí, que eu coloquei no slide, das contas para a gente utilizar, e até do lado do passivo, a gente tem uma conta aqui que tiraram já da nossa norma, mas que aqui na contabilidade do terceiro setor, ela aparece, que é uma conta redutora do passivo. Né? Com a adoção dos IFRs,
Essa a gente tirou as tais contas redutoras, tanto do ativo e do passivo, né? Não, ficou depreciação acumulada lá no ativo. E aqui a gente tem essa conta redutora para a gente apropriar a receita devida da nossa parceria. Tá? Então, fechamos o balanço patrimonial. Essas são as principais dicas. Vamos para a demonstração de resultado. Na demonstração de resultado, primeira questão, metodologia de apropriação. Qual é? Competência. Não podemos ter outra. Não fazemos regime de caixa. Ai, Daniela, mas a entidade não me manda o documento, aí eu acabo fazendo pelo extrato bancário. Gente, somos nós, profissionais, a qualidade do nosso trabalho e a técnica do nosso trabalho. Não, é regime de competência. Temos que receber os contratos publicados para fazer a contabilização na data correta, temos que receber as notas fiscais na data correta, e não somente no momento do desembolso ou no momento da entrada do recurso. Primeira questão para a gente aí fazer a nossa contabilização do terceiro setor. Segundo, que é super importante e vai de encontro ao que eu falei no ativo e no passivo. Se lá no balanço eu tenho como premissa identificar as contas da parceria, aqui nas contas de resultado não vai ser diferente. Então, é como se a gente fizesse uma DRE dentro da própria DRE. Então, eu vou segregar a receita do projeto com todas as despesas do projeto, vou apurar o resultado do projeto, lembrando de informar para o nosso usuário da informação a que se refere aquele projeto. E aí eu não preciso ser tão analítica em relação ao nome do projeto, eu preciso dizer a atividade que está ligada, se é assistência social, se é educação, se é cultura, se é saúde, se é habitação. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar na nossa DRE. Ah, Daniela, se eu sou toda assistência, claro que a sua DRE, então, vai ser uma, a não ser que você tenha muitos projetos, e projetos específicos, às vezes com fundos incentivados, ou com alguma parceria do Estado, que a gente tenha que realmente fazer essa segregação um pouco mais apurada. Ok? E, para fechar a DRE, o que a gente tem? Confronto de receita e despesa. A gente apura lá na sociedade empresária, lucro. E aqui, o que a gente apura? Se a receita for maior que a despesa, superávit, é o nome que a gente dá. Se a despesa for maior que a receita, déficit. Agora, lembre-se, colegas, em verdade, o ideal é que a gente tenha uma apuração nula. Né? Se a gente está falando de usar o recurso foi totalmente utilizado para um projeto, no final ele tem que dar 0 a 0. Então, vamos tomar muito cuidado com a apuração de resultado que a gente está fazendo das nossas entidades aí. Ok? Estou falando muito ok, vou parar. Está feio esse ok. Mutações do patrimônio líquido. Opa! Não falei que tinha mais relatório para fazer, além de balanço e DRE? O que a mutação vai trazer para a gente? A movimentação que o patrimônio social da organização sofreu. Isso é importante? Primeiro, porque ela não tem capital próprio, vocês lembram? Então, aqui, a conta de capital próprio, ela recebe outra nomenclatura, capital social. E o nosso patrimônio líquido também recebe o nome de patrimônio social. Por quê, Daniela? Uma associação, uma composição de várias pessoas físicas. Então, esse patrimônio não é social? Está vendo da onde que vem? Nossa contabilidade é muito inteligente, gente. Então, a conta capital a gente vai substituir por patrimônio social, tá? Corrigindo aí o que eu falei para vocês. E as palavras lucro e prejuízo, que a gente tem a conta de lucros e prejuízos acumulados, vão receber o nome de superávit e déficit acumulado. E aí um detalhe aqui, a gente fechando, apurando o nosso resultado, imediatamente a gente insere ou agrega, adiciona da conta de lucros e prejuízos acumulados, superávit ou déficit, opa, uma falha aqui. Então, da conta de superávit ou déficit, a gente apropria já na conta de patrimônio social. Então, a gente não acumula resultados nas entidades do terceiro setor. Ok? Essas são as dicas aí principais, então, dos nossos relatórios. Para fechar, o que a gente precisa? Um relatório que seja qualitativo, porque balanço, DRE, demonstração de fluxo de caixa, de mutações do patrimônio, são relatórios quantitativos. Aqui no qualitativo, é texto, é a gente escrever, juntamente com a administração da entidade, sobre as normas técnicas que a gente aplicou, quais que a gente não conseguiu aplicar, né? Quais que a gente pode não ter aplicado, Daniela, que geralmente a gente vê? Por exemplo, as apropriações em relação aos voluntários, né? A gente tem uma dificuldade de mensurar, muitas entidades não passam isso para a gente, nem o número de voluntário. Isso é uma deficiência de
norma. Então, eu posso evidenciar aqui? Posso e devo. Outra coisa nas nossas explicativas, os fatos relevantes. Então, se eu tiver alguma dificuldade, no momento agora, por exemplo, que a gente está vivendo dessa calamidade pública, está acontecendo algum fato relevante, agora em 2020, que influenciou lá o 2019, ou que vem influenciar o 2019, então a gente tem que colocar no nosso relatório também. Tá? Benefícios fiscais. Muitas entidades do terceiro setor, elas têm benefícios fiscais. Eles devem ser contabilizados como devido fossem no caso de entidades que têm o SEBAS, por exemplo. E isso é obrigatório de ser demonstrado e contabilizado. Muitos contadores usam isso nas contas de compensação. Então, aqui não aparece para poder estar disponível, estar evidente nas demonstrações. Então, traga essas informações para as notas explicativas, certo? Os dados analíticos dos projetos, eu acho que isso, eu sugiro, né, que seja colocado, porque como a nossa demonstração, como o nosso balanço, as informações contábeis hoje, são muito valorizados do ponto de vista de accountability, e aí a gente vai falar de prestação de contas e de captação de recurso. Quanto mais analítico e transparente a gente for no nosso relatório, que é a principal prestação de contas das entidades, mais a gente pode ajudar nessa captação de recursos. Então, tem algum projeto específico? Vamos dizer do que o projeto, o que ele atende, número de crianças atendidas, qual foi o recurso que a gente captou, qual foi o recurso que a gente gastou. A gente tem toda essa informação para poder passar. Vamos colocar na nota explicativa. Ok? E, por fim, o que a gente tem? A nossa assinatura, obviamente, com o nosso CRC, legal, porque a gente tem que ter o registro aqui na nossa casa para poder exercer legalmente a nossa profissão, para dar essa tranquilidade, essa segurança para o gestor dessas organizações. Vamos lembrar, de novo, eles trabalham com recursos de terceiro, isso é uma responsabilidade muito grande. E o apoio, a ferramenta principal para prestar contas, somos nós com a nossa contabilidade. Então, a gente tem que levar muito a sério, estudar e aprofundar aqui nessa questão da contabilidade. E, nesse sentido, eu lembro, falei um pouquinho de SEBAS aí, não falei o que era. Então, quem é da área vai lembrar, para quem não é. SEBAS é um certificado que as entidades beneficentes de assistência social obtêm junto aos Ministérios da Saúde, Assistência e Educação, para ficarem isentas de alguns tributos. Tá? E o fato da gente ter SEBAS enseja tanto obrigações de ordem organizacional quanto contábil. Então, todas essas dicas que eu dei hoje, uma parte das exigências das demonstrações contábeis para a gente poder solicitar esses SEBAS ou renovar daquelas entidades que a gente tem. Então, olha a importância da nossa contabilidade. E eu não estou brincando. Canso de ver indeferimento de SEBAS pelo fato de contabilidade que não está observando as normas específicas para o terceiro setor. Então, vamos ficar atento com essa questão? Tá? E outra coisa é que a gente tem algumas organizações, e dependendo dos projetos, prestações de contas especiais. Então, as fundações, por exemplo, elas prestam contas anualmente ao Ministério Público, né? A data, inclusive, é o final desse mês, por isso que a gente está preocupado aqui no Conselho em levar essa informação qualificada para vocês sobre o fechamento, sobre o encerramento das demonstrações, que a gente tem um sistema próprio lá, que é o SICAP. E o SICAP exige uma gama de informações da gente. A gente está falando aqui dos relatórios que normalmente a gente está acostumado a trabalhar, mas eles exigem muito mais informações, correlações de dados que nós, na contabilidade, temos que fornecer para as organizações darem conta de fazer a prestação adequadamente. E, de novo, conheço uma turma boa da Controladoria do Ministério Público aqui de Minas Gerais e, recorrentemente, eles nos reportam, nos dão feedback da falha na adoção das normas contábeis. Pensa, gente, o pessoal que faz o controle saber mais que a gente que faz a contabilidade, que assina essas demonstrações, podemos deixar isso não, certo? E o SICONV, que é o Sistema Federal de Prestação de Contas para quem tem recursos federais, que, sem contabilidade, eu não consigo nem pedir, e depois a prestação de contas ela fica incompleta, eu tenho que devolver o recurso. Imaginem, a gente que trabalha aí com saúde, com educação, assistência, está sobrando recurso para devolver? Não está sobrando recurso para devolver. Então, vamos tomar muito cuidado, atenção e especialização para a gente fazer uma contabilidade que eu tenho certeza maravilhosa, de qualidade, técnica, para agregar valor para a sua entidade. Ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Termino por aqui. Espero
encontrar com vocês aí após essa calamidade pública, né, a gente rodar pelo Estado aí, com o Conselho, dando curso, treinamento e palestra para vocês, e para a gente trocar ideia também sobre essa ciência social que eu particularmente gosto muito. Meu nome é Daniela Balbina, eu sou contadora, professora e palestrante, coordenadora do grupo aqui do Terceiro Setor, no CRCMG, onde a gente procura fazer isso que eu estou fazendo hoje, e outros encontros e outras divulgações, para poder melhorar a qualidade da nossa contabilidade. Minha bandeira é essa, e eu espero que seja a sua também. Muito obrigada ao Conselho por essa oportunidade, e a vocês por estarem comigo aí até agora. Um beijo, até a próxima.